Olá, caros alunos. Vamos iniciar mais um encontro com a sociologia, tá? No primeiro momento, a gente começou o início da nossa aula falando um pouco sobre as teorias sobre a origem do Estado. E aí entra a teoria dos contratualistas, né? Na visão de Hobbes, Locke e Rousseau. Depois eu coloquei para vocês, dentro da visão da origem desse Estado, surgiu, né, o contrato social, ou seja, o pacto, que teve uma visão, né, entre esses três filósofos, né, como Hobbes, Locke e Rousseau, a sua definição como seria esse contrato social, esse pacto. Agora a gente vai ver um pouco sobre o estado de natureza em Hobbes, Locke e Rousseau. Como esses filósofos, historiadores, né, pesquisadores da época, afirmaram como seria esse estado de natureza, como seria esse processo do estado de natureza por uma sociedade civil, ou seja, por um estado civil, que é isso que a gente vai entender. Antes de mais nada, a gente vai iniciar, né, o estado de natureza para saber como foi realmente o surgimento, né, e essa transformação do estado de natureza para um estado civil, ou seja, para uma sociedade civil. O conceito de estado de natureza é uma abstração teórica desses filósofos que se refere a um momento, a palavra momento, em que os seres humanos iam organizar-se apenas sobre as leis da natureza. A partir daí, esse momento anterior ao surgimento de qualquer tipo de organização social ou estado civil. Bem, ainda nesse ponto, o filósofo estava frisando que o estado da natureza seria o estado como a gente realmente encontrou, né? A harmonia entre a própria sociedade. Vale ressaltar que as ideias, né, de anterioridade não se refere ao momento histórico, mas sim uma metáfora do período pré-social dos seres humanos. Né? O pré-social, você já está dizendo, antes que as sociedades fossem reformadas, né, pela organização e ser controlada pela própria força do Estado. Adiante disso, dessas características marcantes, a ideia é que o indivíduo viveria isoladamente ou organizados em pequenos grupos familiares dedicados à sua estrita sobrevivência. A partir daí, os indivíduos pré-sociais seriam plenamente livres, seguindo a liberdade natural e iguais e não estando submetidos à construção de uma social ou cultural. Diferentes autores propõem diferentes visões sobre como seria o estado de natureza. As três principais concepções remetem à filosofia moderna de Hobbes, Locke e Rousseau, a partir do momento que eles começaram a contribuir, né, sobre o que seria o estado de natureza e como seria, né, o estado civil, ou seja, a partir do momento que a sociedade fez um pacto, ou seja, um contrato social, e aí, com isso, mudaria tudo, entrando a concepção desses autores. Hobbes diz o seguinte: a guerra de todos contra todos. É uma frase muito polêmica de Thomas Hobbes, né? A partir do momento que Thomas Hobbes diz que os seres humanos possuem uma tendência natural à violência, daí surge a célebre frase dele: o homem é lobo do homem, ou seja, o homem devora o próprio homem, a sua própria espécie. Por conta disso, né, o seu intelecto de seres humanos domina a natureza, mas encontra em outros seres humanos seus grandes rivais e seus verdadeiros predadores naturais, que são nós mesmos, seres humanos, egoístas, né, e queremos que para si mesmo o poder. E a partir daí não tem limite para devorar sua própria espécie. Aos desejos dos indivíduos em estado de natureza, garantia a disputa que poderia levar à morte de uma das partes do conflito. Isso por conta do momento que vivia em estado de natureza. Se vive em estado de natureza, gente, não tem leis, não tem regras. Então, a qualquer momento pode ter um conflito e levaria esse indivíduo à morte. Pela necessidade da segurança desse indivíduo mais fraco, o principal, principalmente por receio de uma morte violenta, o indivíduo prefere fazer o quê? Abrir mão do seu direito à liberdade e igualdade, dado assim pela natureza. O que ele vai fazer? Ele vai abdicar esses seus direitos, levando isso para que formasse um pacto,
ou um contrato social, e aí o estado de natureza ia ser transformado em um estado civil, porque o estado civil ia elaborar, controlar, né, e definir as leis e regras para que todos da sociedade pudessem seguir, para não ter realmente esse conflito, né, social. Daí, sendo, né, assim, o celebre pacto, ou seja, o contrato social na qual, né, passaria a estar realmente submetido o governo que possa, através das leis, garantir a sua vida, né, com segurança, ou seja, garantir que aquele indivíduo mais fraco pudesse sobreviver nessa grande selva. Os seres humanos abandonam o estado de natureza e dão a origem ao estado civil por meio desse contrato social firmado. De acordo com a concepção de Hobbes, o estado seria absolutista, que é o que ele sempre definiu nas suas obras, e a partir daí esse estado absolutista, todos os indivíduos deveriam submeter, né, às leis e regras e ser obediente a esse estado civil. A partir do momento que eles abandonariam o estado de natureza por conta desse contrato social, de acordo com a concepção de Thomas Hobbes. Saindo da concepção de Thomas Hobbes, a gente vai entrar na concepção de Locke, né? John Locke, esse grande filósofo, historiador e psicólogo, né? Que ele é muito requisitado por conta da sua obra A Filosofia da Mente. Ele diz o seguinte, que o estado de natureza ou o direito natural seria para ele, né, considerado, como ele foi considerado o pai do liberalismo e também foi fundamental para a concepção da propriedade do direito natural dos seres humanos. Diferente do pensamento de Hobbes, Locke afirma o seguinte, que os seres humanos em um estado de natureza não deveria viver realmente numa guerra, tendo que a sua vida pacífica por sua condição de liberdade e igualdade. Para ele, os indivíduos, ao nascer, né, receberia da natureza o direito à vida, à liberdade, aos bons, né, aos bens que tornam possível dos primeiros contatos, isto é, o direito à propriedade privada. Ele preservava muito isso, né? John Locke, que todo indivíduo deveria ter o direito à sua propriedade privada. Só assim ele tinha um bem-estar social e podia conduzir a sua vida na sociedade. E para isso, ele dizia o seguinte, que o indivíduo em estado de natureza, pelos seus desejos e pela sua liberdade, acabaria entrando, né, no litígio, ou seja, numa disputa com outros indivíduos, com outros indivíduos, como cada uma das partes defenderia o seu próprio interesse, tornando assim necessária a criação de um poder mediador a qual todos seriam submetidos. O que seria esse poder mediador? John Locke, dentro da sua concepção, ele dizia que o poder mediador seria o poder legislativo, que seria legítimo, e o executivo e o judiciário era obediente a esse poder, que seria o legislativo, que era soberano, e esse poder soberano, que é o legislativo, esse legítimo para a proteção da sociedade civil. E a partir daí, ele garantiria a propriedade privada desse indivíduo. Sendo assim, esse indivíduo abandonaria o estado de natureza, por conta que ele ia afirmar novamente o contrato social para que o poder legítimo poderia agir nas suas ações, dentro das suas concepções, para poder realmente sanar esses conflitos sociais. Com tudo isso, esse Estado deve ser desempenhado o papel de árbitro nos conflitos, evitando uma injustiça, ou seja, não levaria mais consequência da vingança daqueles que se sentem injustiçados, tendo assim em vista sempre garantir o direito natural à propriedade, que é isso que ele frisa todo o tempo, né, sobre a questão do surgimento soberano sobre o legislativo, que seria legítimo, e a partir desse pacto, né, desse contrato social que o indivíduo ia fechar para que o Estado civil novamente ser transformado, aí o Estado civil iria realmente conduzir, né, o indivíduo, mas porém ele ia frisar muito sobre a propriedade privada, que seria um direito natural desse indivíduo a ter um bem-estar realmente na sociedade, de acordo com a concepção de John Locke, que é o direito natural. Ainda mais, John Locke ainda afirma o seguinte,
Ser livre é ter liberdade de ditar suas ações, dispor dos seus bens e de todas as suas propriedades, de acordo com as leis regentes. Dessa forma, não ser realmente sujeito à vontade arbítria de outros, podendo seguir livremente a sua própria vontade. John Locke afirma que a função do Estado é interferir no mínimo possível na vida dos indivíduos, atuando apenas na mediação desses conflitos e em defesa do direito à propriedade. Onde não há lei, não há liberdade. Penso que a sociedade é feita para preservar e melhorar os bens civis dos seus participantes. Chamamos de bens civis a vida, a liberdade e a saúde física e a libertação da dor e da posse de coisas como terra, dinheiro e móveis. John Locke. Saindo do pensamento de John Locke, que ele afirma que o direito natural seria o direito da propriedade e frisa muito sobre a questão do legislativo seria legítimo para conduzir, seria o mediador desses conflitos, entramos na concepção de Jean-Jacques Rousseau, que seria o bom selvagem. Como seria esse bom selvagem de acordo com o Rousseau? Rousseau praticamente participou da democracia após o movimento iluminista e ele, na sua concepção, dizia que a democracia ia afirmar uma organização do Estado. E a partir daí, o cidadão deveria seguir porque ia ser organizado e teria uma harmonia perante a própria sociedade. Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês, possui uma concepção do ser humano em um estado de natureza bem constantemente dos seus pensadores, ou seja, dos seus próprios predecessores, como ele afirmava. Ele diz o seguinte, que Rousseau afirma que o ser humano é naturalmente bom. E em um estado de natureza, vivia em uma vida realmente isolada dos demais, plenamente livre e feliz. O indivíduo seria bom, selvagem, inocente e incapaz de praticar o mal, como outros na sua própria espécie de animais. No entanto, o Estado temia quando, por algum motivo, o particular do indivíduo, cerca do seu um pedaço de terra ou a classificação do seu realmente, o surgimento da propriedade privada e um motor gerador da desigualdade e a violência. Surge assim um estado de sociedade onde os possuidores são aqueles que detêm a posse de algo, lutam contra aqueles que não possuem bens. Pela extinção dessa insegurança, o contrato social faz com que os indivíduos abandonariam o estado de natureza e assumiriam uma liberdade civil, que lhes ia viver sob um controle de um estado que deve realizar extremamente a vontade geral. O homem nasce bem e a sociedade o corrompe, de acordo com a concepção de Rousseau. Então, a partir do momento que o homem abdicou seus direitos a esse estado civil, ele estava realmente ligado a todas as mazelas da sociedade. E a partir daí ele ia ser transformado daquele estado da natureza para um estado realmente que ia ter um estado de transformação de poder. E a partir daí ele ser modificado, ser corrompido aquela sociedade. Então todas as mazelas da sociedade ele ia ser realmente passando, se transformando em outro ser que ia devorar as próprias espécies. O ser humano nasce bom na selva, mas no momento que ele abdicou seus direitos à sociedade, ao estado civil, ele foi corrompido, ele começou a ser um selvagem a partir do momento que ele estava realmente buscando poder individual para si próprio, independente daquilo que ele pudesse fazer na sociedade. Dentro disso aí, Hobbes fala o seguinte, que o estado de natureza é a guerra constante do poder, que seria o poder soberano, o direito divino. Já Rousseau diz que o estado de natureza é uma inocência do poder, que é uma vontade geral. E Locke já afirma que o estado de natureza é a liberdade de conflito de interesse, que seja que o poder, quem tem os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para que possa organizar e dar a funcionalidade do Estado da sociedade civil.
que é hoje que ocorre na nossa contemporaneidade, né? Você sabe disso, que qualquer país tem, né, essas esferas sociais, que foi os três poderes, emanado de um grande filósofo iluminista que foi realmente o Montesquieu, que ele que cunhou por conta no momento que o Estado começou a se organizar depois de um regime absolutista, surgindo uma democracia, e ele pensou logo em formar os três poderes, porque só assim cada um tinha sua parcela de contribuição para que a sociedade civil pudesse seguir com a sua harmonia e o bem-estar social. Sobre o Estado, Hobbes e Locke e Rousseau falam o seguinte sobre o estado de natureza. Hobbes diz que a guerra de todos contra todos. Locke afirma que os desejos podem superar a razão, né? E a partir daí expor a sociedade a risco. E Rousseau diz o seguinte, que o estado de harmonia, né, existiria o seguinte, diferença e não desigualdade. Sobre o Estado, Hobbes afirma que a autoridade, né, essa autoridade tutelar a população, que seria o absolutismo. Já Locke afirma que a autoridade seria a exercer, né, e controlar o controle social, ou seja, a constante da origem divina do poder, que seria o liberalismo econômico. E para Rousseau, ele diz que ao ser, né, queria ser autorizado a manter, né, o controle social legítimo da desigualdade, a partir do momento que ele expandia a democracia como um regime legal para que a sociedade pudesse escolher seu representativo, né, e a partir daí essa representação ia organizar em função da sociedade civil. Tudo isso foi o estado de natureza de acordo com a concepção desses grandes autores filosóficos, historiador, que marcou o processo do Estado, né? Ou seja, a função desse Estado civil para que pudesse ser organizado de acordo com a visão desses contratualistas, que foi a primeira teoria dessa teoria, né, da origem do Estado que nós estamos realmente vendo aqui. Então, fique com Deus e essa palavra vai ficar aí no conforto, né, dessa grande aula que é respeito.